Ok. Como eu prometi, voltando, o quê? Para a gente poder resolver questões, ganhar um pouco mais de experiência e, ó, subindo o quê? Degrau a degrau para a gente chegar forte, né? Com força total aí na nossa prova. Beleza? Ok, vamos lá. A questão traz aqui um gráfico. Observe o seguinte, a produção anual, então tá falando da produção anual de suco. Então a gente vai perceber aqui o seguinte, ó, né, que uva, laranja, manga e pêssego. Então tá dividido aqui por tipos de suco. Então tá separando aqui por tipos. E aqui, ó, a produção em 1000 litros, né? A produção em 1000 litros, ou seja, uva, qual é a produção aqui de uva? 30.000 litros. Laranja, qual foi a produção de laranja? 35.000 litros. A produção de manga é só a gente deslocar, ó, na linha que a gente chega ao valor, não é isso? Ó, então, 15.000 litros. 15.000 litros. E a produção de pêssego, 10.000 litros. Perfeito? 10.000 litros. Opa, diante disso aqui, ó, qual foi essa produção anual aqui? Ou seja, o total, né? Se a gente pegar aqui, qual é o total aqui? Ou seja, 30 mais 35, 65, 65 mais 15, 80, 80 com mais 10 dá quanto? 90.000 litros. Então, a produção anual aqui, ó, é de 90.000 litros, ok? Beleza? Perfeito, né? Então, ó, a gente já descobriu essa produção anual. Certo, professor, mas a questão pede para descobrir essa produção anual, porque eu posso já ir direto, né, para o que a questão está pedindo. Sim, veja o seguinte, aqui diz o seguinte, ó, que a produção anual de suco, então a produção anual de suco de laranja, então veja, ó, laranja somado com a produção anual de pêssego, então essa soma de laranja com pêssego, então vamos verificar aqui, ó, laranja com pêssego, laranja 35, pêssego 10. Então, a soma aqui é 35 com mais 10. Isso é quanto? 45. Está dizendo que isso corresponde à metade da, né, produção anual do total de sucos, ó. A produção aqui, ó, do total, a metade do total. Ah, vamos ver qual foi o total aqui? 90. Então, ó, metade vai ser o quê? 90 dividido por 2, né? Então, metade aqui será igual a 90 dividido por 2, ou seja, que dá quanto? 45. Perfeito, ó, 45 é igual a 45. Professor, já achamos a letra A, é só marcar, correr pro abraço, né? Ó, broquei. Exato, perfeito. Ok? Aqui já tem certeza. Então, né? Corre pro abraço, vamos para a próxima questão. Mas como a gente está treinando, a gente quer entender, né, mais sobre o processo e aperfeiçoar o nosso conhecimento, a gente vai comentar alternativa por alternativa. Beleza? Vamos lá. Ok, beleza, professor. Então, vamos deixar aqui, né? Manga, ó, veja o seguinte, está dizendo o quê? Que a produção de manga, metade da produção de laranja. Então, ó, metade, a manga é metade de laranja. Manga é 15, laranja é 35. Então, manga é 15, laranja é 35. Opa, não é metade. Ok? Então veja, ó, tá dizendo que metade. Não, não é metade. 15 é metade de 30, não é metade de 35. Perfeito? Beleza? Ok, pêssego é 1/4 da produção de uva. Bora lá. Pêssego é 10, uva é 30. Então, pêssego é 10, ó, pêssego é 10, uva é 30. Ou seja, 1/4 não,
é 1/3, não é isso? É 1/4? Não, é 1/3, ó. 10 é 1/3 de 30, não é 1/4. Ah, ok, beleza. Agora, ó, manga somada com pêssego, manga somada com pêssego, então vamos lá. Manga somada com pêssego, 15 com mais 10. Então, ó, aqui vai ser 15 mais 10, ou seja, a gente vai ter 25. Então, manga somada com pêssego, ó, veja que está dizendo que é manga somada com pêssego. Perfeito? Então, ó, manga 15, pêssego 10. Então, ó, 15 somado com 10, a gente tem o quê? 25. Aí está dizendo que é maior do que a produção de laranja. Certo. E a produção de laranja, professor, a produção de laranja é 35. Laranja, 35. Ou seja, 25 é maior que 35? Não, professor, é menor. Então, errado, ok? Menor. Agora, ó, manga é maior que a produção anual de suco de pêssego. Então, manga 15, pêssego 30. Então, ó, manga 15, pêssego 10. 30 não, 10, não é isso? 15 e 10. Ok, isso aqui é menor? Não, é maior, né? Não é menor, é maior, né? Então está dizendo aqui que é menor. Não, é maior, né? A resposta correta seria o maior. Logo, temos o quê? A única alternativa que realmente satisfaz aqui, qual é? A alternativa A. Perfeito? Vamos à próxima questão? Bora lá. A gente tem dois gráficos aqui. A gente tem um gráfico pizza, ou um gráfico de setores, né? A gente também pode chamá-lo dessa forma, onde a gente encontra porcentagens. Que porcentagens são essas, professor? Contabilidade, tecnologia e administrativo. Ou seja, está falando referente o quê? Aos departamentos. Então, veja aqui, né? São departamentos, são 4 departamentos: contabilidade, tecnologia, venda e administrativo. E aí que está falando sobre o quê? A distribuição, né? A distribuição de funcionários. Ó, a distribuição de funcionários, ou seja, o total de funcionários. Porém, nesse gráfico aqui, pizza, a gente tem o quê? Em porcentagem. Então, a gente conhece a porcentagem, ó, 13,75%, 21,875%. Professor, mas e agora? Tá ali, o que a gente pode fazer para ficar exatamente igual, como a gente está trabalhando com número decimal, né? Então, valores decimais, a gente coloca, ó, a mesma quantidade de casas. Então, mesma quantidade de casas. E 28,125%. Então, se a gente somar aqui, ó, veja que a gente conhece a porcentagem de 3 departamentos. Então, né, esses 3 departamentos que a gente conhece aqui, esse total, o que vai acontecer? Então, ó, em percentual, né, a gente pode ter aqui um total, sim. Então, né, 8, 5, 13, 15, vai 1, 8 e 8, 16, 17, vai 1, 5, 8, 5, 13, vai 1, então 63,750%. Ok? Beleza? Então isso aqui corresponde o que, ó? 3 departamentos. Então está falando aqui, ó, né, o total, é isso, ó. Então isso aqui, ó, é a soma. Então a gente tem aqui uma soma, essa soma aqui correspondente a 3 departamentos. Então essa soma aí corresponde a 3 departamentos. Aí por que isso, professor? Porque é o seguinte, ó, vendas, veja que vendas a gente não tem essa porcentagem aqui para vendas. Então a gente pode descobrir isso aqui com base nessa soma. A gente consegue. Por quê? Porque tem que fechar 100%. Concorda? Essa relação tem que fechar 100%. Então, a gente já tem aqui, né, do departamento. Então, ó, veja o seguinte, se a gente pegar o 100%, né, e se a gente pegar aqui 100%, e aí a gente tem aqui, ó, a soma é o quê? 6375.
6375. Então, 6375. Ah, ok. Beleza, ó. 6375. Sim. E aí, o que que a gente observa aqui? Ah, professor, então a gente pode calcular essa diferença. Não é isso, ó? A gente pode calcular essa diferença. Então, dá 36,25. Não é isso? 36,25. Ok, beleza. Então, exatamente, né? 36,25. Então, esse 36,25 aqui corresponde ao departamento de vendas. Então, ó, é o total aqui, né? Veja que a gente está falando dessa relação de total de funcionários. Então, isso aqui, ó, é, né, o número de funcionários. Veja, o número de funcionários aqui, ó, de quem? Do departamento de vendas. Então, veja que quando a gente fala do número de funcionários do departamento de vendas, a gente está falando aqui em porcentagem. Só que a gente quer descobrir isso, né, em número mesmo, né? Isso, ó, analisando o gráfico, permite concluir que o total de funcionários dessa empresa que trabalha no setor de vendas. Então, a questão quer que a gente descubra isso em números. A gente achou em porcentagem, mas quer saber o quê? Número de funcionários. Quanto é isso em números? Professor, e como que a gente vai fazer isso aqui? Regrinha de 3. Veja o seguinte, o total de funcionários não é 100%, ó. Se a gente somar tudo aqui, fecha quanto, professor? Fecha 100%. Perfeito, beleza. Então, esse total de funcionários é 100%. Mas eu não sei, professor, qual é o total, porque aqui também, ó, esse departamento aqui, né, ele traz, né, essa informação incompleta, ó, quer dizer, não traz a informação, né? Aqui está incompleto, não traz essa informação. Certo, só que a gente pode pegar o seguinte, ó, contabilidade. Veja o seguinte, contabilidade é quanto? É 13,75%. É a menor porcentagem. Ah, professor, se a menor porcentagem do gráfico, né, isso 13,75, por quê? Porque a diferença que a gente encontrou aqui, né, a diferença que a gente encontrou aqui, ó, essa diferença que a gente está encontrando aqui é 36%. Então, 36% é a maior. Então, aqui, ó, esse valor aqui corresponde a 36,25%. Ou seja, isso aqui, eu garanto que essa relação aqui é de vendas, ó. A gente está falando aqui do setor, né, de vendas. Então, está trabalhando aqui com o setor de vendas. Perfeito? Beleza? Então, vamos lá. Vamos relacionar esse setor de contabilidade, que é o menor. Então, veja o seguinte, ó, né, a menor quantidade aqui, de todos os 4 aqui, menor. Então, essa menor aqui, a gente pode concluir que isso aqui é o quê? Contabilidade, ó. Esse menor aqui, ó, esse menor valor vai ser o quê? Ah, professor, vai ser o de contabilidade. Perfeito. Então, contabilidade aqui é 13,75. Então, ó, 13, né, 13,75% corresponde a quanto? A 220. 13,75 corresponde a 220. Certo. A gente não quer descobrir aqui o de vendas, então de vendas é o quê? 36,25, ó. 36,25%. Então, 36,25% vai ser quanto? Ah, professor, 36,25% aqui vai ser X. Então, beleza, perfeito. Então, agora o que que a gente faz aqui? Regrinha de 3, né? Então, veja, ó, que tranquilamente a gente pode fazer a regrinha de 3. Certo. Então, ó, o valor do X aqui, ó, então quer dizer que a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Então, quer dizer, quem está multiplicando ali 13,75, professor. Então, passa dividindo, né? Então, 13,75 passa dividindo. Aí, se a gente multiplicar 36,25 vezes, ó, esse 36,25 vezes 220, a gente vai achar 7.975, ó, porque tem 2 zeros aqui. A gente vai, né, colocar a vírgula, contar, claro, que aqui 2 casas depois da vírgula, a gente vai deixar 2 casas depois da vírgula. Então, a gente fica com 7.975, né? Então, ah, professor, mas essa continha aí tem que treinar, tem que fazer, né? Não ficar fazendo várias contas aqui para a gente não, né, alongar muito aqui. Mas você vai lá e faz. Então, ó,
7.975%. Ok, dividindo aqui, o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar 580. Então, a gente vai achar que o resultado é 580. Então, veja, ó, 580 tá aqui, né? Então, letra B. Ah, professor, essas continhas aqui dão um pouquinho de trabalho. Por isso que é importante que você treine, né, fazendo as continhas no papel e não na calculadora. Por quê? Porque na hora da prova, né, você já vai estar com essa habilidade de né, executar o algoritmo aí da operação. Perfeito? Ah, professor, mas né, eu faço na hora da prova. O que acontece? Você começa a calcular isso através da calculadora em casa, quando chega na hora da prova, vai emperrar. E aí você não vai conseguir fazer a conta, vai demorar, né? Às vezes até faz a conta, mas você vai gastar um tempo maior. Isso prejudica, né, a distribuição aí do seu, né, do tempo no seu cronograma de resolução da prova. Tranquilo? Perfeito? Beleza, né? Vamos lá. Certo. Olha só. Aqui, o que a gente observa aqui agora nesse gráfico? Ó, durante 15 dias, Giovana treinou montagem de cubo mágico, com o objetivo de montá-lo o mais rápido possível. Tá vendo? Ela está treinando por quê? Porque ela quer montar o mais rápido possível. A mesma coisa. Lembra da questão anterior? Tem que treinar o quê? Com a mão, né? A mão, lápis mesmo, caneta, vai lá no papel e executa. Nada de calculadora. Certo. Aí o seguinte, a gente tem aqui a distribuição, né, de todo o gráfico, que ó, primeiro dia até o 15º dia, considerando o objetivo de Giovana e apenas os tempos registrados no gráfico, é correto afirmar que seu tempo foi superior, ó, superior a 120 segundos em 80% dos dias. Então, superior a 120 segundos. Vamos lá, vamos pegar o gráfico aqui para a gente entender o que é superior a 120, não é isso? Ó, superior a 120. É superior a 120, é superior. Aqui também, aqui. Só onde for superior a 120. Ok? Então, ó, superior a 120, a gente tem o que aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Ok? Então, ó, superior a 120, a gente tem aqui 9 dias, né? Superior a 120, a gente tem aí, ó, né, 9 dias. Observa, né, que há, né, uma quantidade, né, superior, maior, acima de 120 em 9 dias. Certo? E aqui está dizendo que, professor, 80% dos dias. Então, vamos pegar o seguinte, ó, 15 dias corresponde a 100%, que foi o período total que ela, né, treinou. Certo, ó? Então, o período total foi quanto? De 15 dias. Período total de 15 dias. Em 9 dias, ela conseguiu, né? Então, 9 dias, ela conseguiu, ó, X%. Ah, ok, beleza, professor. Então, ó, posso fazer o cruz credo, X vai ser igual, o 15, né? Passa para cá, aqui vai ficar 900% dividido, né? 15%. Beleza. Dá 6, não é isso? Porque 6 vezes 15, 90. Então, ó, então 60%, 60%. E aqui está dizendo que é quanto, professor? Está dizendo que é 80%. Então, está errado. 80% dos dias, então isso aqui está errado. Perfeito? Então, ó, opa, beleza, professor. Então, está errado. Certo? Vamos lá. Seguindo. Professor, o próximo aqui agora está dizendo o seguinte, ó, então já viu que isso aqui está errado, né? Então já elimina isso. Agora diz assim, ó, seu tempo foi inferior, veja que agora está dizendo o quê? Que é inferior a, né? Inferior a 118 segundos, ó, inferior a 118 segundos. Então vamos pegar aqui o que é inferior a 118. Então, aqui é igual, não é inferior, aqui é inferior, aqui é inferior, aqui é inferior. Pronto. Então, igual não vale, tem que ser somente
tempo menor, né? 118 é igual, então não vale. Ok? Então, ó, durante esses 15 dias, quanto que a gente observa aqui? Ó, 1, 2, 3, 4 dias. É isso? Então, em 4 dias, o tempo foi o quê? Inferior a, né, 118 segundos, né? Em 4 dias aí, ó, inferior a 118 segundos. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai testar, ó, a gente vai testar se 4 dias aqui bate com 1/3 dos dias. Então, 1/3, ó, 1/3 dos dias, ou seja, o total é 15 dias, então 1/3 de 15 dias. Então, 1 vezes 15 é 15, dividido por 3 dá quanto? Dá 5. Então, ó, 1/3 dos dias são 5 dias. Então, 5 dias aqui corresponde exatamente ao período de 1/3, né, do total, né? Então, 1/3 aqui desse total. Ah, né? E o que a gente encontrou foi o quê? 4 dias. Opa! Não, 1/3 é 5 dias, a gente encontrou 4 dias. Então, não corresponde a 1/3. Ah, professor, então esse item também está errado, não é isso? Ok. Beleza, então vamos ao próximo, né? Vamos ao próximo item. Então, o que que a gente já sabe, ó? Que a gente conseguiu eliminar a letra A, a gente conseguiu eliminar a letra B. Vamos buscar. Ela fez o pior tempo no 10º dia. Então vamos ver aqui, ó, no pior dia. Qual foi o pior tempo dela? Quando a gente vai analisar, né, ela quer resolver o quê? No tempo mais rápido possível. Então, o pior tempo é aquele que teve o quê? Que foi maior. Então, o pior tempo é o maior. Por quê? Porque o objetivo é resolver no menor tempo. Ela quer resolver, né, montar esse cubo no menor tempo. Então, o que teve o tempo maior é o que é o pior. E o que teve aqui, ó, o maior, veja, ó. Então, o maior tempo aqui é o pior, né? Então, esse maior aqui, ó, vai ser o quê? O pior tempo. Perfeito, beleza. Então, isso foi onde? Professor, no 7º dia. Então, o pior tempo dela foi no 7º dia. Aqui está dizendo, ó, que foi no 10º, né? Então, ó, o pior tempo foi no 10º dia. Não, o pior tempo foi no 7º. Qual é a pegadinha da questão aqui? É você achar que o pior, né, é isso aqui. Não, isso aqui é o quê? É o melhor tempo, ó. Aqui é o melhor tempo e não o pior. Veja que aqui é o melhor tempo, ela conseguiu o melhor tempo, ou seja, né, quanto mais ela reduz, para ela é melhor, porque ela quer fazer em menor tempo. Então aqui é o melhor tempo e não o pior. O pior foi no 7º, né? E aqui está dizendo que foi o quê? No 10º. Então, item também errado. Então, até agora a gente conseguiu eliminar a letra a letra B, a letra C. Ô, professor, né? Bora lá. E agora, as próximas duas, ó, trabalhando o quê? Essa aqui trabalha com média e a outra com mediana. Então, a média dos 3 melhores tempos foi de 106. Ok, então vamos lá. Vamos pegar o quê? Os 3 melhores tempos. Quais são os melhores tempos? Os menores, né? Quanto menor, é melhor. Então, ó, 102, 103, 103 e depois qual é o outro aqui? 113, professor. Pronto, então a gente vai calcular, né, a média desses 3 melhores tempos. Então vamos nessa, ó, 113, 103, então 113, 103 e 102. Então como que a gente calcula uma média dividindo pela quantidade? Então veja que está falando o quê? Da média. Então a gente vai dividir isso aqui pela quantidade. Certo, então 100, 200, 300, 305, 305, 315, 318. Então 318 dividido por 3. Ah, professor, então aqui vai dar o seguinte, ó, vai ser 106. 106 segundos. Então a média, né, a média é de 106 segundos. Então, ó, esse tempo médio é de quanto? 106 segundos. Ok, e aqui está dizendo que é quanto? 106, perfeito, ó.
Perfeito. Ok. Beleza. Oba! Encontramos, né? Pelo menos, né, não foi a última. Ainda foi na penúltima letra, mas chegamos, encontramos. Perfeito. Ok. Letra D. Professor, tem como mostrar, né? Já sabe que é a letra D, mas tem como mostrar essa letra E, né, que está errada aqui, ó, o porquê que essa letra E está errada, que está dizendo que a mediana foi 103. Tem como mostrar isso, professor? Tem sim. Vamos lá. Olha só. Quando a gente vai falar sobre a mediana, o que que a gente precisa? A gente precisa organizar o rol. Tranquilo? Beleza? A gente precisa organizar o rol. Então, veja, para a gente organizar o rol, a gente vai pegar aqui, ó. Então, vamos pegar aqui 102, 102, 103, né? 102, 103, 103, 113, 113, 114, 114, depois 118, 118. Depois de 118, o que que a gente vai observar aqui? O próximo aqui é o quê? Não, 121 duas vezes, né? Tem 121 duas vezes. Ok? Então, ó, 121 duas vezes. Aí depois a gente tem o quê? 122 também duas vezes. 122 também duas vezes. Então, ó, tem que você riscando, marcando, isso é bom porque você sabe que você já utilizou e o que ainda tem ainda, né, para poder ajudar aí nessa questão, né, de tempo, porque é uma questão que demanda um pouquinho mais de tempo aqui no processo de resolução. Bora lá, depois disso, o que que a gente tem aqui, ó? O 126 duas vezes, o 126 duas vezes, o 129 três vezes, o 129 três vezes, 129 três vezes, e o 130 uma vez. Ok, lembra o quê? Que são 15 dias, não é isso? Vamos contar aqui, ó, para ver se a gente tem aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito? Beleza, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, veja, esse valor, né, que sobrou aqui, ó, é exatamente o que? A mediana. Então, aqui, ó, a gente tem a mediana. Então, a mediana aqui, ó, é o centro, né? O valor central aí, ó. Então, a mediana é 121. Então, veja que aqui está dizendo que é 103, que é 103. Por quê? Qual é o objetivo aqui da questão? Veja o seguinte, ó, são 15 dias, não é isso? São 15 dias. Como está ímpar, a gente soma mais um e divide por 2. Né? Como o valor é ímpar, então, ó, o valor aqui é ímpar. Então, a gente soma mais um e divide por 2. É isso para encontrar a mediana? Então, a gente tem 16 dividido por 2. Ou seja, a gente vai pegar o quê? O oitavo dia. Então, ó, isso aqui é a posição. O que que a gente achou aqui? Ó? A posição, professor. Então, a gente vai pegar o quê? O valor do oitavo dia. Então, nesse oitavo dia aqui, ó, qual é o valor que está aqui no oitavo dia? Então, a gente vai buscar o valor. Qual o valor que está ali no oitavo dia? 121. Ou seja, o valor que eu estou falando aqui é referente ao tempo, né? Então, isso aqui, ó, foi o tempo. Qual foi o tempo que ela gastou aqui no oitavo dia? Qual foi o tempo gasto aqui no oitavo? No oitavo, que eu falo o seguinte, né? O oitavo dia da sequência. Na verdade, eu não vou nem colocar o oitavo dia, eu vou colocar aqui, ó, oitavo, né? Esse oitavo aqui, ó, oitavo termo. Perfeito? Ó, o oitavo termo. Então, o oitavo termo aqui, ou seja, o valor, né, nesse rol. Lembrando que, ó,
a gente precisa o quê? Pegar esse valor no rol, não é no gráfico. Porque se a gente for para o gráfico, o que vai acontecer? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, oitavo dia é quanto? 103. E aí, se você olhar, realmente seria, ó, tá ali o 103. E aí você erra a questão. Se você contar pelo gráfico, você vai errar a questão. Porque o que acontece aqui, ó, quando a gente observa no gráfico, o oitavo dia é 103. Tá vendo? O oitavo dia é 103. Mas, na verdade, aqui a gente tem que pegar o quê? O oitavo termo, ok? Então, ó, deixar bem destacado aqui que a gente tem que pegar, ó, o oitavo termo, perfeito? Ó, então, o oitavo termo em que? No rol, né, professor? Exatamente, ó. Então, esse oitavo termo aqui do rol. Então, logo, né, o oitavo termo aqui, ó, que a gente busca do rol, certo? Ok? Então, veja o seguinte, ó, que esse oitavo termo aqui, ó, a gente tem que buscar isso onde? No rol. E no rol, esse oitavo termo é 122. O oitavo termo aqui no rol é 122. O tempo correspondente aí, 122. Perfeito? Beleza? Ok. Então veja o seguinte, ó, né? São questões que, além, né, da gente entender essa relação gráfica, como os gráficos, né, eles se distribuem, a gente também precisa o quê? Entender, né, conceitos matemáticos para a gente poder resolver, para a gente poder solucionar, porque a banca ela pode muito bem fazer isso, além de você entender o gráfico, você precisar, né, ter o conhecimento sobre o gráfico, aí ela pode pedir esses conhecimentos de outros conteúdos que também estão no edital, fora as operações básicas que a gente já realiza no nosso dia a dia e que isso é mais simples e que a gente pode tá executando continhas, fazendo, somando, multiplicando, dividindo, que isso aí é tranquilo, não precisa, né, nem aparecer, né, que você tem que saber as 4 operações lá no edital, né? Isso é óbvio, já é uma coisa que a gente já sabe, ok? Mas é isso aí. O importante é o quê? Praticar. Porque quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica. Bons estudos!